Oi pessoal, meu nome é Daniel, este é o canal Literatura e hoje nós vamos conversar sobre um conto raríssimo do meu querido José de Alencar, que é o conto Lembra-te de Mim, que acredito eu seja o único conto que o Alencar publicou em vida. Infelizmente, José de Alencar não viveu muito, ele morreu com 48 anos apenas, e ele ficou conhecido, na nossa literatura, imortalizado, por causa de seus romances. Ele se dedicou a vários tipos de romances, romance histórico, romance urbano, romance regionalista. Ele escreveu também algumas obras indianistas, como Iracema, que é apontada por muitos críticos como a sua obra-prima. E nesse pouco tempo de vida, que eu considero 48 anos pouco tempo de vida, ele não teve muito tempo para se dedicar a esse subgênero da ficção, que é o conto. Talvez porque também não fosse um gênero que ele tivesse muita estima. Mas ele publicou, curiosamente, esse conto Lembra-te de Mim, pela primeira vez, como uma espécie de introdução a um livro de poemas de um contemporâneo seu, Luiz Guimarães Júnior, num livro chamado Noturnos, que apareceu em 1872, uma coletânea de poemas do Luiz Guimarães Júnior, que trouxe na abertura, como se fosse um prólogo, esse conto do José de Alencar, Lembra-te de Mim. E eu era louco para conseguir uma edição de Noturno só por causa do conto do Alencar, mas infelizmente eu nunca consegui. Uma vez eu ia conseguindo quando apareceu esse livro na estante virtual, mas na época eu não estava com dinheiro suficiente para comprar, porque apareceu por um preço bem caro, e aí outra pessoa comprou na minha frente. Eu fiquei assim muito triste na época, Mas aí pesquisando, eu descobri que o Lembra-te de Mim, ele apareceu mais ou menos 15 anos depois, de sua primeira publicação, em um periódico do Rio de Janeiro chamado Folha do Domingo. E aí, pesquisando na internet, eu acabei descobrindo aquele site da Biblioteca Nacional, que disponibiliza vários periódicos digitalizados para o público em geral. Aquele site é Hemeroteca Digital. E lá eu consegui achar a digitalização do número em que foi publicado 15 anos depois, em 1887, o conto Lembra-te de Mim, do José de Alencar. Mas estava assim numa qualidade bem sofrida mesmo, Deve-se levar em conta o ano da publicação, o estado de conservação de uma folha de jornal do século XIX. Não é de se estranhar. Mas aí, com esforço, eu consegui ler o conto e decidi digitar numa versão legível para que outras pessoas pudessem também ter acesso, mas um acesso menos sofrido a essa obra tão desconhecida, a esse conto tão raro do Alencar. E aí na época eu disponibilizei em PDF, inclusive eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link onde vocês podem baixar esse conto Lembra-te de Mim em PDF. E eu incluí esse conto do Alencar nessa ediçãozinha artesanal, que é uma antologia que eu chamei de Contos Raros, onde eu reúno, além do conto do Alencar, contos raros de outros autores do século XIX. E eu tenho uma coleção só dessas minhas edições artesanais, de livros que eu não acho para comprar em parte alguma. Eu consigo baixar versões digitalizadas dessas obras em vários sites e coloco então nessa minha coleção de livros artesanais. E não sei se vocês repararam, mas eu faço as capas imitando o design daquela coleção de clássicos que eu já mostrei para vocês, numa série de vídeos, a coleção Os Clássicos da ABC Editora. E aqui nessa edição eu coloquei essa pintura com essa menina, que no meu entendimento é para ser a Nila, Achei que essa ilustração tem assim um pouco da aura do conto Lembra-te de Mim. Achei que super combinou então com a edição. E esse conto Lembra-te de Mim não é muito diferente do que o Alencar fez nos seus romances. É um conto essencialmente romântico, onde você tem essa heroína, a Nila, que logo no começo do conto está bordando no alpendre da sua casa. E ela é uma menina muito simples, que vive numa província do Rio de Janeiro, que tem o costume de colher flores pelo campo, de mirar-se nas águas de um regato, que fica próximo à sua casa. E aí, num belo dia, ela avista um moço, provavelmente da corte, ali por aqueles arredores.
E ela, muito curiosa e muito tímida também, começa a observá-lo, vê que ele tem assim um olhar um tanto entristecido e que ele colhe sempre as mesmas flores, umas flores azuis que ficam ali próximo a um arroio. E aí ela fica curiosa, né, para saber quem que é aquele moço. E claro que o Alencar vai dizer quem que é esse moço. Trata-se do Camilo Moreira, que é um rapaz que sofreu uma grande decepção amorosa na corte, por ter sido trocado por um pretendente com uma posição social mais elevada que a dele. Então ele decide procurar consolo, paz, sossego, através da natureza, visitando os campos, colhendo flores. E num dia em que a Nila estava mais desprevenida, ele a acaba surpreendendo. E ela fica toda sem graça, toda tímida, né? Não sabe o que dizer na frente dele. E ele pensa tê-la incomodado com a sua presença, e aí ele decide se afastar, e a Nila começa a chorar, né, porque ela pensa, né, que ela de certa forma zangou aquele moço. E logo o Camilo entende que trata-se de uma menina muito simples, muito ingênua, que não tem conhecimento do mundo. Ele começa a travar um diálogo com ela, e aí os dois tornam-se amigos. Todos os dias eles passam a se ver, eles conversam, né? E percebam que nós temos então essa aproximação visível entre Camilo e Nila. E aí ela pergunta para ele o nome dessa flor azul que ele sempre colhe, né, ali na beira do regato, essa flor que é a sua preferida. E ele, que não sabe o nome da flor, né, vai dizer que ela se chama Lembra-te de Mim. E aí ele entrega a Lembra-te de Mim para Nila, dizendo que um dia que ele partir, ela deve se lembrar dele através daquela flor. E aí ela fica muito entristecida, né, com essa notícia de que Camilo brevemente vai partir. Mas ele promete um dia retornar. Então eu acho que é melhor parar por aqui, não contar mais o que acontece, né, porque senão eu vou acabar comprometendo aí a experiência de vocês com esse conto, que eu acho que já deu para perceber, é uma historinha bem romântica, muito açucarada, um tanto bobinha, mas que é contada, é narrada, gente, com toda aquela beleza dos livros do Alencar, a paisagem, as cenas, tudo é contado assim de uma forma tão bonita, tão bela, tão sublime, né? É mesmo muito mimoso, né, como o próprio Alencar diria, esse conto, que vale muito a pena vocês conhecerem.